Olá, numa produção da TV Unifev, afiliada à TV Brasil, está no ar mais um programa Coletiva. A nossa convidada de hoje é a secretária municipal de saúde, Márcia Reina, que responde junto à Prefeitura de Votuporanga pelas ações de enfrentamento à Covid-19. Márcia Reina é formada em enfermagem pela PUC Campinas, com pós-graduação em saúde pública, administração hospitalar e em gestão de emergência em saúde pública. Trabalhou na Secretaria do Estado de São Paulo, na área da saúde, e na área de planejamento do Centro de Vigilância Epidemiológica. Participou na elaboração do plano operativo para a visita do Papa em Aparecida em 2013 e da Copa do Mundo em 2014. Márcia, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui e poder estar falando um pouquinho sobre a saúde pública e no município de Votuporanga. Então, é um prazer muito grande. Aqui comigo, Stephanie Barbará, chefe de jornalismo do TVU Jornal, primeira edição. Stephanie, muito obrigada também pela sua presença. Eu que agradeço, Fabíola. Olá para você, olá, Márcia. Fico feliz de novamente participar aqui do programa Coletiva. Márcia, eu fiquei curiosa, além do seu currículo, sobre essa sua participação na visita do Papa e na Copa do Mundo. Antes da gente entrar no nosso assunto principal aqui, eu gostaria que você comentasse um pouquinho como foram essas preparações. Realmente foram dois momentos muito especiais. Como profissional, poder estar participando dessa organização, né? Foram elaborações de planos de contingência e também planos operativos para a vinda do Papa. Em Aparecida foi, assim, trabalhar com o Brasil inteiro, nesse momento, que poderia estar vindo para Aparecida, trabalhar com uma equipe que ele também foi considerado um líder de governo, né? Então tinha todo o esquema militar, também Brasília envolvido nessa organização. Então foi assim uma experiência muito gratificante. E milhares de pessoas ali, né, Márcia? E muitas pessoas, né? Uhum. Você está trabalhando como organizar a parte da saúde, mas envolvendo todo um esquema de também proteção. O que mais me chamou a atenção nessa primeira experiência que eu tive foi a importância que se tem do respeito pelos profissionais que estão atuando. Eu vou contar aqui um fato que quase ninguém sabe, exceto uma colega de trabalho que atendeu o telefone na época. Ela atendeu o telefone e falou assim, no gabinete onde nós estávamos: Márcia, é para você, é do gabinete do governador, queria falar com você. Eu falei, comigo? Ele falou assim, eu atendi, falou assim, é a dona Márcia? Eu falei, sim, aqui é do gabinete, né, em nome do governador, na época era o governador Alckmin, e ele gostaria de saber se a senhora concorda em liberar o helicóptero para a transferência do Papa do Rio de Janeiro para cá, a pedido, né, do governo do Rio, que Brasília está solicitando. E eu falei assim, sim, concordo, claro, né? Mas vou fazer a comunicação também, a equipe que trabalha com a liberação do Águia, né? Para poder estar fazendo. O que eu estou mostrando aqui? Que quando a gente está num evento desse, num comando, e se respeita todos os níveis de hierarquia, né? Ele era o governador, teoricamente, ele não precisava ligar para perguntar se eu autorizava a liberação. Assim como Brasília ligou no Rio ligou São Paulo, e São Paulo fez ao respeito aos níveis
que estavam no comando. Né? Então, isso faz com que se dê certo. Assim, na Copa, acontecia do mesmo jeito. Então, a linha de mando, a linha... Não é porque está mandando, é a linha do controle. Tudo passava pelo controle ali da equipe. Quem vai para onde, quem vai conduzir, todos respeitavam. As reuniões eram feitas de avaliações e controle com o mesmo respeito. Nesse momento, não importava se eu era quem na história, eu fazia parte da equipe. E essa equipe, ela atende, ouve e respeitam todos os comandos. Acho que esse foi o sucesso do Papa, foi o sucesso da Copa. Que bom. Bom, dentro disso, então, eu vou adiantar uma pergunta que eu tinha sobre essa questão do Ministério da Saúde, né? A gente está aí numa crise, vamos dizer assim, uma crise da saúde, uma crise sanitária, que é a pandemia da Covid-19, né, Márcia? E eu já gostaria de entrar nesse assunto, dentro dessa sua resposta, como está sendo trabalhar nessa área sem ter ainda um ministro da Saúde? Qual é a falta que está fazendo essa pessoa para vocês? Ter um ministro no país, no ministro da Saúde, ele representa a hegemonia nacional. Né? Ele representa um comando nacional. Esse comando, ele tem que estar tecnicamente organizado, porque senão a gente vai falar assim, não, mas uma questão de comando não é só uma questão de comando de mandar. Igual eu mencionei na Copa, ele tem que ter um comando que ele envolve ações logísticas, operacionais, mas técnicas. Esta está sendo, a meu ver, o grande problema que a gente está enfrentando no país, onde as questões técnicas, elas estão não só sendo discutidas porque a doença é uma situação nova no mundo, mas também porque as diretrizes que estão sendo conduzidas no país como um todo, elas estão ficando questionadas. Elas estão trazendo polêmicas, e que não é ruim, mas elas estão se perdendo. Então, faz com que a população, os gestores, os técnicos, vão trazendo várias opiniões. Então, isso é uma reação que não é boa. Os municípios, os estados têm a sua autonomia. Isso é maravilhoso, mas quando nós estamos falando de uma pandemia, mesmo que fosse só uma emergência de saúde pública nacional, que nós temos o que a gente chama de SPIN, que é as emergências internacionais, a pandemia é uma emergência internacional, como também as emergências nacionais, que a pandemia ela é uma emergência nacional. Então, ela requer um olhar e uma diretriz nacional, que é diferente de uma autonomia do ponto de vista de imposição. Ela tem que ter uma diretriz. E é isto que tem sido questionado, tem sido solicitado quanto uma posição, não é uma posição só falar assim, eu tenho uma posição de ministério, mas uma posição de diretriz que atinge todo o território nacional. Márcia, esse programa está sendo gravado no dia 22 de julho, né, de 2020, e eu gostaria que você nos atualizasse sobre qual é a atual situação de Votuporanga no cenário da Covid-19. Sim, nós estamos numa curva ascendente. Isso significa que os casos aumentam e hoje eu posso falar em torno de 1.293 casos de ontem, porém nós temos resultados para sair.
a nossa curva ascendente, ela se dá por 2 fatores. Porque a transmissão está aumentando. Segundo, porque nós estamos testando mais, então os números de carros, elas aparecem com maior frequência. Mas seria muito simples eu falar assim, estamos aumentando porque estamos testando mais. Não, nós estamos testando mais, mas a transmissão, ela continua aumentando. Como eu sei que ela continua aumentando? Porque o número de casos positivos em relação ao número de casos negativos, ele continua em torno de 30% a 35% e até 40%, dependendo do total de amostras encaminhadas para análise. Então, esse parâmetro, ele me diz, estou aumentando o número de amostras, mas continua aumentando o número de casos. Como que também a gente observa no território. Antes eu tinha alguns bairros positivos. Hoje continua o aumento de casos, principalmente na região norte, um aumento na região sul, mas os casos já são identificados em praticamente quase todos os bairros. Isso faz com que se diz, está aumentando a transmissão. Óbitos. O número de óbitos hoje, nós fechamos em 29 ontem. A característica, ela se apresenta praticamente igual dos outros locais. Em média, 28, a faixa etária de óbitos, porém, a idade é 28 anos. Porém, eu tenho que vai de 80 a menos até em torno de 50, na faixa etária de 50. Isso faz com que a gente se preocupe. É idoso? Sim. Tem comorbidade? Sim. É cardíacos? Sim, mas não só. Então, é uma grande preocupação que traz para nós. Márcia, no final de junho deste ano, estávamos com cerca de 350 casos positivos da doença. E agora atingimos, então, aí cerca de 1.300 casos. Mais que triplicamos o número de casos em um mês. Esse crescimento era previsto? Olha, ele estava previsto essa quantidade de casos. Quando a gente fez a primeira projeção, nós projetamos que Votuporanga poderia chegar até 4.000 casos. Porém, se nada for acontecer em termos de interrupção. Lembrando que 4.000 e poucos casos significam um número muito grande de pessoas internadas e óbitos. Então, essa quantidade de hoje, ela se deve a várias situações onde foram feitas intervenções, tipo dos decretos, onde se proibia fecha o comércio. Comércios, se proibia as academias, se proibia Então, cada vez que ocorre uma redução, que o índice de isolamento, ele aumenta, cai-se, então, a proporção. Então, isso faz com que a gente tivesse um pouco deste controle, mas o aumento também está relacionado ao aumento da testagem. Então, hoje eu diria que a gente teria em torno de mais de 2.000 casos, considerando que alguns testes que são realizados neste momento fora
dos sintomas, eles são considerados negativos. Mas essas pessoas, elas podem também estar transmitindo. Isso faz com que o número de casos entre sintomáticos e positivos, ele dê uma certa diferença. Sintomáticos, hoje a gente já tem mais de 2.000, aliás, síndrome respiratória, nós temos mais de 2.000. Mas nós temos positivos, essa quantidade que ele representa para nós um aumento de casos positivos. Tá? E Votuporanga está na fase laranja, né, estipulada pelo Plano São Paulo de Flexibilização. O que isso significa? Então, significa que deveríamos ter algumas limitações e poderíamos trabalhar com parte do comércio aberto, a indústria aberta, mas não poderíamos ter outras atividades. Então, deveria manter essa estabilidade entre fechar tudo, que é a fase vermelha, deixando só essenciais, né, que envolve farmácias, postos de gasolinas, alguns serviços de fornecimento básicos de alimentação delivery, para essa fase laranja, onde nós continuamos com fornecimento deliveries, mas abre parte do comércio com determinado restrições. No entanto, o que a gente observa? Existe um número da população que ainda não está usando máscara para sair. Esse é hoje um dos maiores problemas, Márcia? Esse é um dos maiores problemas. Uhum. E a que se deve? Vocês têm uma análise, uma ideia? Por que as pessoas ainda resistem? Veja, usar a máscara no dia a dia é uma mudança de comportamento. Precisa que as pessoas vejam a necessidade dessa mudança de comportamento e aceite, né? Por quê? Primeiro, que ela acredite que ela pode ser contaminada e depois que ela pode transmitir. Essa é uma fala que permeou o Brasil inteiro entre não, sim, os exemplos, né, de que não precisa usar máscara, pode ser deixado. E aí, esse comando, ele é necessário, né? Igual a gente falou, eu tenho que ter uma diretriz que seja conduzida de uma forma para todos. Então, usar a máscara, ela tem que ser feita como um fator importante hoje. E aí se dá a situação. Então, mas nós estamos na fala de laranja, estamos crescendo tudo, vamos ter que voltar para a frase vermelha? Ah, não, mas eu não concordo, eu concordo, mas os casos estão acontecendo, os óbitos estão acontecendo, nós estamos dando óbitos todos os dias. Como que chega esse óbito no idoso? Né? Hoje, se vocês olharem nos boletins que a gente traz, a nossa população de 20 a 49 anos é a população jovem, é a que mais está positiva. Tem também alguma explicação para isso, alguma análise? Então, é a população que está circulando. Está circulando. Né? Então, quer dizer, o distanciamento e o isolamento ainda são importantes. O distanciamento e o né? isolamento não estão sendo, de fato. Basta você andar na rua, você vai ver. Quer dizer, quando você abre, você flexibiliza, você espera que as pessoas usem esses serviços, mas com responsabilidade, né? Indo só realmente se tiverem a necessidade, Primeiro, né, se Márcia? tiver necessidade. Indo sozinhos também, Isso. né? Não com a família. Mas até quando? Nós precisamos que isso pudesse ser respeitado para que haja esse tempo para as respostas que está sendo buscada, que é a vacina.
né? A busca dos medicamentos existem, está todo mundo buscando respostas para essas situações. Então, neste momento, o que a gente tem de fato? É a proteção, é a máscara, o distanciamento, a higienização das mãos com água e sabão, com álcool em gel, se não pudesse ser feito a coisa. É muito difícil, né? Eu quero trazer aqui, né? Eu faz mais ou menos 3 meses que eu não vejo a minha filha, né? Não dói, dói, né? Então, assim, eu também tenho neta, né? Como você faz? Esse final de semana que a dor foi muito grande, eu pedi para o meu filho passar na frente de casa com ela. Passa aqui na frente um pouquinho, eu vou descer na calçada e eu falo oi para ela. A medida mais recente, né, falando agora em ações, a medida mais recente anunciada foi o fechamento total, né, o chamado lockdown aos domingos. O que motivou essa decisão? Primeiro, a quantidade de óbitos, que ela está sendo uma linha crescente. Segundo, os hospitais. Né? Os nossos 2 hospitais, seja o que é privado, né, relacionado a convênios, como a Santa Casa, e os hospitais de referência da região de transferência, eles estão com a sua capacidade máxima. Então, pode acontecer, igual a gente viu em outros locais, as pessoas paradas na UPA, paradas dentro de hospitais, sem poder serem na porta, dentro de UTIs móveis, que não podem dar entrada. Nós não queremos ver essa cena. Nós não podemos trazer isso para a população. Porque a UPA, ela é um local, pronto atendimento do Pouso Bom, ele não é um local para a gente internar as pessoas. Ele é um local de apoio até que essas pessoas possam ser atendidas nos hospitais de forma a internar. Nós não podemos desejar que isso aconteça. Nós estamos com respirador na UPA, estamos recebendo 2 respiradores para pôr no pronto atendimento do Pouso Bom. Nós estamos preparando leitos, sim, que vão ser ativados, se necessários. Mas não é internações. Nós não estamos substituindo a ação de uma internação hospitalar. Ali não é uma UTI. Nós vamos ter equipamentos para dar o primeiro suporte, mas esses pacientes, eles precisam ser transferidos para hospitais. Agora, o que é que se espera? A gente espera que essas pessoas não precisem chegar a isso, para que elas não cheguem nesse quadro. Nós precisamos que reduza a transmissão. E a transmissão, ela acontece porque uma pessoa que foi infectada leva para outra. Então, eu fui infectada, eu não estou protegendo, eu não estou usando máscara. E aí eu vou visitar as minhas pessoas queridas. Porque eu estou com saudades, todos estão com saudades. Mas é aniversário. Mas só que a gente deseja muitos outros aniversários. Nós desejamos muitas outras visitas. E para isso nós temos que correr esse momento a proteção. Correr com a proteção mais rápido possível, que se dá pelo uso da máscara. Se dá pela lavagem das mãos. Nós temos que ter o respeito no supermercado, ter o distanciamento.
nós temos que ter o respeito de ir uma pessoa, se precisar ir duas, porque às vezes indo em dois vão mais rápido, mas que não sejam os dois idosos. Não leve as crianças para o supermercado. Vão só as pessoas essenciais neste momento. A questão dos hospitais de campanha. São Paulo ganhou o hospital de campanha, e aí a região, tem alguma previsão disso para a gente tentar ajudar? Porque toda a região me parece que está sobrecarregada, né? Isso já estava no nosso plano de contingência. Se necessário, lá onde é a unidade do Pouso Bom hoje, que é a unidade básica, que fica anexa ao pronto atendimento do Pouso Bom. Nós temos condições ali de colocar 20 leitos. Na época da dengue, nós conseguimos colocar ali vários leitos para manter a hidratação. Só quero aproveitar aqui e colocar aqui, essa foi uma ação que eu agradeço à equipe de Votuporanga, né, da Secretaria de Saúde, que conseguiu articular toda essa ação, porque os óbitos de dengue de Votuporanga, que infelizmente tivemos 5, mas eles representaram 0,05 do total de casos, que a taxa de letalidade da dengue foi de 0,05. Foi menor do que aquilo que se espera, que é de 0,1. Toda a epidemia de dengue é esperado 0,1%. Votuporanga, com aquela estrutura, conseguiu trazer para 0,05, menos que 0,1. Então, com aquela experiência que deu certo, colocando, fazendo com que a equipe se articulasse, quando fez o plano de contingência para coronavírus, a gente identificou que era possível lá, que é diferente da dengue, porque precisa de oxigênio, precisa de uma outra estrutura que não era necessário para dengue. Mas a gente conseguiria colocar 20 leitos lá. Então, hoje, a rede de oxigênio já está em condições, já foi organizada para ser montada. Se precisar colocar 20 leitos, não pode ser para internação, porque nós não somos um hospital. No caso mesmo de respiradores... o hospital de campanha, nós vamos estar recebendo mais 2 respiradores para lá. Só que o hospital de campanha não é um hospital de internação. Um hospital de campanha é aquele hospital que você traz o paciente, estabiliza ele para até que ele possa ir para um respaldo hospitalar maior. Por isso que ele tem sim que ter respirador, ele tem que ter o suporte, né, da rede de oxigênio, também para aqueles que não necessitam de respirador. Ele tem que ter a condição de manter este paciente estabilizado até que ele receba condições de uma UTI, de um suporte maior, que é um centro hospitalar. No caso hoje, para a gente, é a Santa Casa, a referência para os 17 municípios. A referência é Santa Casa dos 17 municípios. Então, este suporte, até o momento, a gente não teve nenhuma recusa de encaminhamento. Todos que procuraram foram atendidos? Todos que procuraram foram atendidos na rede hospitalar. Porém, já está sendo sinalizado que essa capacidade poderá estrangular a ponto de não ter condições. Então, esse paciente tem que ser estabilizado até que haja condições de uma transferência para outra região ou para outro local. Tá? Então, esse hospital de campanha, ele pode ser montado, que é isso que a gente está colocando aqui, e estamos preparados para
se necessário, solicitar. Tanto é que o credenciamento dele no nível federal, que a gente credencia ele no nível federal, ele é por 30 dias, não é uma coisa que vai colocar, podendo ser estendido para mais 30. Então, ele tem que estar bem organizado nesse sentido. Nós fizemos a solicitação, inclusive porque precisa ter essa diretriz para o nível estadual, porque hoje o município de Votuporanga, ele não é gestor de leitos hospitalares, a gestão é do Estado. Então, nós temos que ter também esse olhar, essa parceria, porque não adianta a gente ter um hospital de campanha e não ter essa referência que existe, porque no hospital de campanha, para cada 10 leitos de um hospital de campanha, você tem que ter assegurado 40 leitos de retaguarda hospitalar. Então, ele não substitui as internações hospitalares. Então, quer dizer, a gente ainda precisa ampliar, de fato, Sim. a estrutura da Santa Casa e não o que só nós hospital. precisamos, na verdade, é reduzir o número de casos. É reduzir o número de casos. Tá certo. Bom, nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais Coletiva.